Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen Ximenes e nesse vídeo eu vou falar sobre o livro Crime e Castigo, um livro que eu tinha muita vontade de ler. Crime e Castigo é um grande clássico da literatura universal, publicado em 1866 por Fyodor Dostoiévski, simplesmente um gênio. Este livro é um romance no sentido literário de narrativa escrita em prosa, que apresenta de maneira ficcional alguma experiência social da modernidade, mas esse não é simplesmente um romance sobre crime e castigo, não. Se você já leu alguma obra de Dostoiévski, sabe o quão complexo ele é. E neste livro ele levanta questionamentos filosóficos, morais, religiosos e sociais acerca de um crime e suas implicações. Nessa resenha eu vou comentar mais sobre o tema do que a história em si. E eu não pretendo de forma alguma esgotar as discussões sobre o livro. Não tenho nem capacidade para fazer isso. Existem muitas interpretações. A temática suscita diferentes visões. São pessoas da literatura discutindo, pessoas do direito, da psicologia, filosofia, religiosos, políticos. Inclusive, eu assisti várias palestras e entrevistas sobre o livro e todas foram muito proveitosas e enriquecedoras. Dostoiévski tem a genialidade de construir um aprofundamento psicológico dos personagens de uma forma tão real e complexa que é até difícil resumir o enredo. E dessa forma você não precisa ficar preocupado com spoiler, não tem como transmitir os detalhes surpreendentes e a riqueza do livro. É só lendo para você saber. De forma geral e simplista, Crime e Castigo tem como personagem principal Raskolnikov, um jovem muito inteligente que abandonou a faculdade de Direito por estar vivendo em extrema pobreza, e extrema mesmo. Este rapaz arquiteta em sua mente as razões para cometer um crime e o comete. E este crime é cometido sobre o pretexto de que um assassinato de uma pessoa ordinária não seria moralmente errado se o objetivo fosse nobre. O que você pensa sobre isso? Será que o assassinato de uma pessoa ruim pode ser justificado pelos benefícios que esta morte traria para a sociedade? Afinal, existem pessoas mais dignas de viver do que outras? Quem estaria habilitado a definir isso? Acontece, Sônia, que eu matei apenas um piolho, inútil, nojento, nocivo. E ela pergunta, uma pessoa é um piolho? Para Raskolnikov, os homens extraordinários são seres que passam pela história e podem usar de quaisquer meios para cumprir seus objetivos. E ele argumentava ainda que tais homens são desculpados pela humanidade, pois grandes assassinos ficam conhecidos como heróis, como por exemplo Napoleão Bonaparte, que utilizou vários soldados como buchas de canhão a fim de conquistar as suas ambições. Para Raskolnikov, esses homens extraordinários estariam acima do conceito do bem e do mal. Há certa insinuação ao fato de que existiriam no mundo certas pessoas que podem, ou seja, não é que podem, mas têm o pleno direito de cometer toda sorte de desmandos e crimes como se a lei não houvesse sido escrita para eles. Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir as leis, porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. O problema é que depois de cometer o crime, Raskolnikov vai percebendo que ele não estava acima da moralidade, mas relutava em aceitar que ele não era um homem extraordinário. Ele não conseguiu usufruir dos itens roubados da sua vítima e ficou até doente pela dúvida cruel: negar o crime e viver atormentado pelo remorso ou confessar os assassinatos e ter a chance de redenção.
Isso suscita outra discussão. Será que existe crime sem castigo? Desde o momento após o protagonista cometer o crime, havia nele o ímpeto de confessar, como se ele procurasse algum castigo para o seu ato, mesmo que ele, de forma racional, não admitisse que havia feito algo errado. Dostoiévski era cristão e o assunto de muitas das suas obras é o que aconteceria com a humanidade se ela tentasse apagar Deus? É possível uma moralidade sem Deus? Se Deus não existisse, tudo seria permitido? Esta indagação é abordada no livro Os Irmãos Karamazov, o primeiro livro de Dostoiévski que eu li e tem resenha aqui no canal. Um detalhe que me chamou muito a atenção neste livro foi a forma como Dostoiévski construiu uma ficção tão interessante, tão pertinente, envolvendo a escória da sociedade. Essa narrativa tem como protagonista um assassino que conhece um alcoólatra, que é pai de uma prostituta, e a maior parte das personagens são pessoas que vivem em extrema pobreza, vivem em situações limítrofes. É como se ele quisesse dar voz aos humilhados, mostrando que essas pessoas não são apenas os rótulos que recebem. Quando o alcoólatra, por exemplo, entrava em cena, cortava meu coração. O autor conseguiu traduzir bem o sofrimento de quem tem vontade de deixar a bebida, mas simplesmente não consegue. O Marmeladov, o nome deste personagem, enxergava a miséria que a bebida trazia para sua vida, mas não conseguia mudar, não tinha forças. E o livro consegue fazer a gente partilhar deste sofrimento, tanto de quem possui essa doença, porque alcoolismo é uma doença, tanto da família do alcoólatra, que também sofre muito. Dostoiévski não constrói personagens rasos. Todos eles são complexos, o que se aproxima muito da nossa realidade. Afinal, nenhum ser humano pode ser definido unilateralmente. Nós somos complexos, o nosso caráter tem várias facetas, nós convivemos com as nossas ambiguidades, nós temos atitudes nobres, mas também fazemos coisas vergonhosas. Não existe um ser humano que só faça coisas imprestáveis, bem como também não existe quem seja feito só de virtudes. E francamente, se a gente considerasse as pessoas de todos os aspectos, será que sobraria muita gente boa? Essa leitura também pode trazer reflexões importantes sobre como a sociedade trata os seus criminosos. Será que o nosso sistema prisional reeduca os errantes? O que precisamos é ganhá-lo e não afastá-lo. Não é afastando uma pessoa que se vai reeducá-la. E sim, este livro vai fazer você olhar para os criminosos com outro olhar, um olhar mais empático. Inclusive, eu assisti uma entrevista de uma professora russa e ela disse que Crime e Castigo é uma leitura obrigatória nas escolas da Rússia para que os adolescentes desenvolvam esse olhar empático pelas outras pessoas. Não para desculpar os seus erros, mas para compreendê-los como seres humanos. Dostoiévski foi um preso político e viveu durante 4 anos em uma prisão na Sibéria, fazendo trabalhos forçados, onde teve contato com criminosos. E acredita-se que isso tenha influenciado o seu entendimento de que essas pessoas não são apenas seus erros, elas também têm virtudes. E se você é cristão, este pensamento se torna ainda mais relevante, porque Jesus veio para os perdidos e nós todos somos perdidos. Nós erramos em pontos diferentes, mas todos nós erramos. Ah, mas eu nunca mataria alguém. Parabéns! Mas lembre-se que Jesus veio para trazer um novo sentido para a lei. Não é o ato externo que traduz pecado perante Deus, mas o que está em seu coração. Quantas vezes, pelo ódio, você tem matado as pessoas em seu coração? Talvez você não seja um criminoso perante a sociedade, mas aquele que vê o coração é quem nos julga. E se o seu cristianismo serve só para você condenar as pessoas, você precisa rever os seus conceitos. Este livro tem inúmeras referências a passagens bíblicas. Há também simbolismos incríveis. Tem uma parte que eu fiz uma interpretação e gostaria de compartilhar com vocês.
Após o crime, Raskolnikov ficou prostrado, doente fisicamente, paranoico, com medo de ter sangue em suas roupas ou de alguma outra pista que o incriminasse. E uma coisa que o seu melhor amigo, o Razumikin, fez foi trazer roupas novas para ele. Na Bíblia, as vestes novas significam a justiça de Cristo. O ato de Razumikin insistir para que Raskolnikov trocasse seus trapos por aquelas vestes novas era um convite para ele aceitar a graça, a justiça de Cristo, independente dos nossos erros. Só a justiça de Cristo pode nos dar uma nova chance, uma nova vida. E essa interpretação foi minha, moça. É muito bonito. Tipo, se ele fica insistindo e ele não quer trocar, entendeu? Não quer trocar de roupa. Mais do que crime e castigo, essa leitura é sobre redenção. Raskolnikov foi redimido. Ele confessou o crime, se dispôs a pagar o preço e foi redimido pelo amor, que é o caminho de redenção que eu acredito. Afinal, Deus é amor. Através de alguém que o amou, independente dos seus pensamentos utilitaristas e atos cruéis, Raskolnikov encontrou a redenção. Sônia fora a primeira a quem ele procurara para fazer sua confissão. Nela, ele procurara um ser quando estava precisando de um ser. Nós cristãos corremos o perigo de nos colocarmos como seres tão superiores que os sofredores não conseguem identificar-se conosco e isso pode impedir que os alcancemos. Sônia foi a ponte redentora na vida de Raskolnikov. Apesar de duramente julgada pela sociedade por ter vendido o seu corpo a fim de salvar da morte, de fome, os seus irmãos não consanguíneos e a madrasta, ela era uma mulher verdadeiramente religiosa, do coração mais puro e digno. E isso é uma grande lição para todos nós. Quantas vezes nós julgamos os atos externos das pessoas, mas Deus vê o coração, conhece as intenções, as circunstâncias, e ela foi o canal redentor na vida de Raskolnikov, pelos seus atos amorosos. Olha só a descrição. Tinha o evangelho debaixo do travesseiro. Pegou-o maquinalmente. O livro pertencia a ela. Era aquele mesmo de onde ela lhe havia lido a ressurreição de Lázaro. No início da vida de Galé, ele pensou que ela fosse atormentá-lo com religião, puxar conversas sobre o evangelho e lhe impor os livros. Mas, para sua maior surpresa, ela não tocou nesse assunto uma única vez. Nenhuma vez sequer lhe sugeriu o evangelho. Ele mesmo o pedira a ela um pouco antes de adoecer e ela lhe trouxe o livro em silêncio. A redenção vem pelo amor. Tem um outro personagem, devasso, que não encontra a redenção e desiste de viver, mesmo tendo ouvido as pregações de uma jovem casta. E este contraste mexeu muito comigo. Não são sermões que salvam vidas. Se você quer que alguém se salve, ame essa pessoa com todas as suas forças. O amor de Cristo, transmitido através de nós, constrange e é o único caminho de redenção. Às vezes a gente fala, mas as nossas falas estão tão distantes dos nossos atos que não fazem diferença alguma na vida de quem ouve. Quando eu terminei essa leitura, eu assisti todos os vídeos da Maria Camila Moura sobre crime e castigo. E eu gostei demais das interpretações dela. Ela conseguiu fazer uma ponte entre os principais personagens deste livro e Provérbios 18. Eu fiquei encantada. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem a playlist sobre crime e castigo feito pela Maria Camila. Leia Crime e Castigo. Tem algumas pessoas que dizem, essa leitura não é para qualquer um. E eu digo, é sim. E se você tem vontade de ler, leia. A temática e a escrita de Dostoiévski requerem maturidade, mas maturidade não é um ponto de chegada, e sim um caminho. Talvez você estranhe no início, mas isso o fará crescer como leitor. Os grandes leitores de Dostoiévski, em algum momento, também foram iniciantes, também foram pessoas que estavam começando em suas obras. Obrigada por assistir até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para acompanhar mais dicas de livros. Se você gostou dessa resenha,
apoie o nosso canal com seu joinha e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima!